Uma lição muito interessante que nos caiu, a de número 152 do livro Pão Nosso, intitulada De Que Modo? Que direis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo, em carta aos Coríntios. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável quando vistas por intermédio da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento de mil modos. Os aprendizes, que ingressam nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e petinchão poderá ouvir o mestre, sem intermediários, exclamando de igual modo: Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, refletindo sobre esse alerta de Paulo, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso mestre, a Maria, nossa mãe, a doutor Bezerra e a toda a equipe da nossa casa, agradecendo pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, buscando estudar, compreender, para melhor viver a lei de Deus. Que Jesus seja sempre a nossa inspiração, que possamos enxergar nele o guia divino, que nos trilhará por caminhos, por certo, mais fáceis de caminhar. Que possamos todos os dias levantar com disposição de recomeçar, de fazer melhor, para sermos aquele que colabora na obra da criação. Que o teu amor, Pai, nos alcance a todos e a todos os corações que perpassam nossos pensamentos. Que os teus trabalhadores visite cada lar, visite cada rua, onde quer que haja alguém necessitado de amparo, de proteção, que os teus mensageiros se façam presente. Obrigado, Pai, por tudo e nos permita dar início a mais uma noite de estudos. Que assim seja. Então, nós continuamos caminhando pela Gênesis, né? Então, hoje nós vamos passar pelo capítulo 12, e aquilo que a gente fala, né? É uma pincelada, que falar de um capítulo de uma das obras básicas em uma hora é às vezes desafiador, né, Tia Sé? Mas a gente vai dar uma pincelada para que cada um de nós se sinta mais estimulado a chegar em casa e estudar, a vir para casa também, participar dos grupos de estudo, para poder estudar e compreender essa doutrina tão esclarecedora. André, então, palavra para nós esta noite. Boa noite a todos nós que viemos aqui hoje. Talvez a voz não vai sair muito alta, quem estiver aí atrás reclama, por favor. E vamos só tentar abrir um negócio aqui por errado, mas vai dar certo. Nossa missão de hoje é continuar falando sobre os capítulos da Gênesis, capítulo 12, que ficou de nossa responsabilidade hoje. Não tem problema, não pode deixar até. Ele não está com muita vontade de trabalhar hoje, não, sabe? Faz isso. Mas não tem problema. O PowerPoint está com vontade própria. Mas não tem que ser dele, não tem problema. Muito bem. Chegamos. Então, nós vamos falar sobre o capítulo 12 da obra Gênesis. E nós vamos lembrar que esse ano, como está ali naquele banner, em janeiro se comemorou 150 anos da sua primeira publicação. Então, a partir daí, nós pensamos nesse ano de trabalhar essa obra, já que muitas vezes nós não vamos lá para ler. Então, nós trazemos aqui as pinceladas e quem sabe a gente fica um pouco mais animado a estudar, né?
E sempre que a gente traz algum tema, a gente tenta pensar primeiro nos conceitos do que é, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade. E Gênese tem a origem da palavra no grego, que Gênesis, né, a origem, fonte, início, criação. Então é a origem e o desenvolvimento dos seres. E nós vamos ver que nós vamos encontrar no livro Gênesis, que não é a Gênese de Kardec está fazendo uma leitura através da doutrina espírita, através da visão espírita do livro Gênesis, né? Então, está lá assim no primeiro capítulo, primeiro versículo: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, daí nós vamos já começar algumas coisas interessantes. E essa Gênese, na verdade, ela começa falando um pouco de Moisés, né? Um pouco não, né? Trata-se, na verdade, de toda a sua trajetória. Então, para nós entendermos um pouco esse capítulo 12, é preciso que a gente entenda também o que é a Bíblia. O que nós encontramos, então, nesse livro, que, então, foi compilado em algum momento e é considerado uma Bíblia sagrada, onde estão lá todos os livros, Velho e Novo Testamento. Mas aqui ele houve um princípio, de onde veio. Então, será que nós sabemos quando e como a Bíblia foi escrita? Alguém aqui sabe? Quem escreveu a Bíblia? Alguém arrisca? Então, por volta de 300 até 100 a.C., provavelmente, quem escreveu? A autoria, ela é atribuída a um grupo de 72 sábios, que eles teriam se reunido para pegar toda uma história que era passada de geração em geração, a maior parte das vezes de forma oral, aos seus descendentes, até que chegava nas gerações mais atuais. Aí nós vamos lembrar que quem conta um conto costuma aumentar um ponto. E isso não é bíblico, isso é do homem. Então, isso é da palavra, isso é de desde quando nós um dia falamos, elaboramos um pensamento, nós temos as nossas próprias elaborações, nós não podemos esquecer que as histórias e tudo que nós vemos passa por esse crivo interno. Mas com isso, tentava-se passar de geração em geração o mais fidedigno possível. A maior parte das vezes, né, através da fala, um contando para o outro, algumas vezes através de escritos, como em cerâmica, peles de animais, que eram coisas muito mais raras. Então, esse grupo de 72 sábios se reuniu nessa época para tentar manter viva a história, então, do seu povo, porque até então acreditava-se que o Deus de Israel era o único Deus. E que, vamos dizer assim, quando nós vamos falar o único Deus, nós vamos falar com um pouco de cuidado, porque Deus é um só. Mas nós temos crenças diferentes, que às vezes vamos ver Deus de formas diferentes. Então, o Deus de Israel, que era chamado Yahvé, ele era um Deus extremamente castigador, um Deus rígido, né? Então, eles pegaram esses relatos do passado e tentaram, então, fazer vamos dizer assim, uma restauração dessa história para que mantivesse as tradições. E essa tradição que eles mais se preocupavam era relativa a Moisés, que era, então, considerado um libertador do povo judeu naquelas épocas mais remotas. Ele trazia a história da formação do mundo através dessa visão de Yahvé, esse Deus de Israel, que também foi ele quem deu origem ao povo judeu. Essa era, então, uma história que era escrita até ano por ano, tempo por tempo, geração por geração. No ano 600 a.C., por determinação, provavelmente, quando isso começou, pelo rei Josias, da época, que ele queria que se relatasse e que se voltasse lá por volta de 1400 a.C., quando Moisés teria, então, liderado o seu povo para sair do Egito em busca daquela terra prometida por Yahvé. Então, ele atribuía-se, então, a Moisés ter escrito a história que, então, aqueles poucos escritos que tinham, atribuía-se a Moisés. E, embora ele tenha sido passado de geração em geração, Gênesis, então, é a primeira parte dessa história, que começa pela criação do mundo, pela criação da vida, dos seres e de tudo que há. E vai até essa migração do povo para o Egito. Porque ao final da Gênesis, né, o povo, então, chega ao Egito.
E Moisés, então, tem a sua história contada a partir do próximo capítulo, que não é a Gênesis, que na verdade é o Êxodo. No início do capítulo fala do seu nascimento e de toda a história de como tudo aconteceu. Ele é o segundo livro. E aí ele conta desse sofrimento imenso do povo egípcio, né? Do povo hebreu, no Egito, e era muito sofrimento e uma escravidão sem tamanho. O povo era extremamente oprimido, infeliz, sacrificado, e a sua libertação por Moisés, e essa saga que ele ia fazer, em busca dessa terra prometida, por Yahvé, é o que, afinal de contas, eles tinham tanto interesse em preservar, essa história. A terra prometida, então, seria a terra aquela que era mais fértil que tinha ali à volta, que era a terra que estava na região do Rio Jordão. E, assim, historicamente, nem mesmo a existência de Moisés, ela é 100% comprovada. Nós pesquisamos várias coisas para nós podermos entender melhor esse capítulo. E aí, pesquisadores da civilização egípcia, que pegaram aqueles pergaminhos antigos, eles relatam que não encontraram nada de realmente substancial que dissesse da existência de Moisés. Todos os registros de Moisés, da sua trajetória, de tudo que aconteceu, os caminhos que ele percorreu, tudo, né? Só tem relatos na Bíblia. Estão os registros de todas aquelas coisas impactantes que aconteceram nessa trajetória dele, levando o povo para a Terra Prometida, as pragas do Egito e todas as coisas, inclusive até mesmo, né, quando ele abriu o Mar Vermelho, tudo mais não se encontra, vamos dizer assim, nos registros egípcios que hoje a ciência tenta dar conta da existência desses fatos. Nós vamos convir que eram fatos grandiosos, que pouco provável que não estivesse registrado em algum lugar que pudesse ser visto e comprovado. Entretanto, se ele era uma pessoa, ou se ele era uma criação mítica e da história, da Bíblia, do seu povo, ou como for, né, nós não podemos negar a sua influência na história. Na história da Bíblia, em todo o desenlace de uma série de coisas que vão acontecer ali para frente. Nós vamos lembrar que na época de Kardec, a Bíblia, ela era considerada um livro de histórias. Mas ele não era simplesmente um livro de histórias, porque já era possível ler com um pouco mais, assim, com um olhar um pouco mais apurado. Embora a maioria era incitada a aceitar essas histórias como uma verdade absoluta, como uma verdade incontestável, vamos dizer assim, né? A dúvida está se todas as histórias eram reais e se haviam dentre elas tantas alegorias ou mais histórias. Então, isso daí era uma coisa que Kardec começou a analisar. Ele e outros dos seus colegas do seu tempo, filósofos, porque Kardec, nós vamos lembrar que ele tinha conhecimentos vastos em muitas áreas. Então, ele e seus colegas da ciência do seu tempo, eles já admitiam que a Bíblia era repleta de alegorias. E aí, nesse capítulo 12, ele vai falar um pouco sobre tudo isso que nós estamos aqui fazendo esse preâmbulo, vamos assim dizer. Então, antes de nós iniciarmos, nós vamos trazer aqui uma pergunta que nas nossas andanças aí, tentando fazer um estudo mais aprofundado desse capítulo, nós encontramos essa pergunta feita por uma pessoa, num determinado texto. O que mudaria, ou o que muda para você, se Moisés não tivesse existido? O que mudaria para a nossa realidade? O que mudaria para cada um de nós se esse Moisés fosse só uma lenda e ele não fosse uma pessoa mesmo? Bom, a pessoa deu uma resposta, eu vou dizer, assim, da minha pessoa, que eu acho que seria assim, um tanto quanto interessante. Porque a Bíblia, ela coloca, né, vamos dizer, não a Bíblia, porque a Bíblia por si é um livro que é determinado por homens e que é usado pelas pessoas com intenções muito sérias, religiosas. É um livro sagrado. É um livro que está ali que compila lá dentro todo o saber que se há, de tudo que há antes e o que há depois do Cristo. Então, nós temos que respeitar muito o livro, mas com isso nós temos que lembrar que uma vamos dizer assim, das premissas da nossa doutrina é que a fé raciocinada, ela precisa ser, vamos dizer assim, pensada e perguntada e questionada, e que ela possa ser assim a qualquer tempo da humanidade.
Então, questionar não é desrespeitar. É você pensar que, afinal de contas, em algum momento, agora nós estamos vendo outros fatos que naquele tempo eram uma verdade. Isso não quer dizer que lá estava uma mentira. Lá estava o que era o momento e a realidade para aquele povo, naquele momento histórico, que não é o nosso agora. Nós temos que pensar nessas coisas, né? Então, ela não deixa de ser assim tão inquestionável, porque a gente vai lembrar que quando éramos, né, estávamos em outro segmento, que nós nascemos na religião católica, na nossa infância não havia, no nosso vamos dizer, catecismo, né, na evangelização que seria, nós não poderíamos jamais questionar o que quer que seja na Bíblia. E olha que isso foi outro dia, né? Então, podemos pensar então racionalmente a nossa espiritualidade por uma perspectiva mais lógica e mais atual. Então, é o pensamento dinâmico, é a possibilidade e a liberdade que nós temos, então, de pesquisar, de questionar, de entender, de muitas vezes aceitar que aquilo ali é, até hoje, algo que é do nosso tempo. Então, são, na verdade, essas questões. Então, aqui nós vamos encontrar no início do capítulo 12. Vamos ver se eu consigo aqui, né? Porque meu amigo aqui acho que não está com vontade muito hoje. Já fiz a pergunta, né, para nós. Então, ele disse o seguinte: nós vamos antecipar um pouco, porque lá na frente, em itens bem para frente, Kardec fez um quadro onde ele fez um comparativo do relato da Gênesis para o início, a criação e as eras geológicas. Só que ele chega à conclusão seguinte, que não é possível que tenha, afinal de contas, tantas, que seja exatamente assim igual. Então, ele traz as semelhanças. E nós vamos ver que ele diz o seguinte, ele fala primeiro dos 6 dias. E ele diz o seguinte: no começo criou Deus o céu e a terra. A terra era uniforme, inteiramente nua. Ora, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E aí, eis que isso aqui seria o primeiro dia. Um período astronômico, que depois, quem quiser esse material, eu disponibilizo, porque eu acho que é interessante para você ler e estudar. Nós não estamos aqui só para poder, né, falar, mas vamos pegar para estudar. Então, aqui fala do estado da ciência do século XIX e a ciência atual, o que é que diz de cada um desses dias. Então, no primeiro dia, Deus deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. E à tarde e amanhã se fez o primeiro dia. Vamos prestar bem atenção nessa parte, onde ele diz, à tarde e amanhã se fez o primeiro dia. Então, no período astronômico, lá no século XIX, teríamos uma aglomeração da matéria cósmica universal, esse estado primitivo fluídico, incandescente da Terra, essa atmosfera imensa carregada de toda a água, vapor, então estava fazendo ali a primeira matéria da Terra. Para a ciência atual seria o Big Bang, a formação do universo. Então, isso aí seria o primeiro dia. E ele diz o seguinte, disse Deus também, faça-se o firmamento no meio das águas e ele separe das águas as águas. E Deus fez o firmamento, separou as águas do firmamento de cima e abaixo. E assim se fez. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. Da tarde e da manhã se fez o segundo dia. E aqui nós temos aquela bola incandescente. Afinal de contas, agora torna-se uma matéria um pouco mais densa, sendo resfriada. E aí a atmosfera espessa, ardente, impenetrável aos raios solares, quer dizer, ali ainda não existia essa condição de vida ali na Terra. A ausência completa de vida orgânica aqui na Terra. A ausência completa da vida orgânica que era impossível nesse momento evolutivo. Para a ciência atual, é a era arqueozoica, entre 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás. No terceiro dia, disse Deus ainda, reúnam-se num só lugar as águas que estão sobre o céu e apareça o elemento árido. Então agora apareceu a terra, e assim se fez. E assim Deus criou a terra e chamou o mar todas as águas reunidas. E viu que assim estava bem. Disse mais, produz a terra erva verde que traz semente e árvores frutíferas, que deem frutos cada um com uma espécie. E aí foram criadas então as águas, os mares, a terra, as plantas. Para a ciência atual, a era proterozoica, 2,5 a 540 milhões de anos atrás. No quarto dia, Deus também disse,
faça-se corpos de luz no firmamento do céu. Vamos lembrar aqui que no capítulo 5 desse livro, quando nós mesmos trabalhamos isso aqui, nós vamos lembrar daquela ilusão que existia de que o firmamento, as estrelas eram fixas e ali elas estavam como brilhos de luz. Então, ele fez os corpos de luz no firmamento a fim de separar o dia da noite e sirvam de sinais para marcar o tempo, as estações, os dias e os anos. Aí olha só que interessante, porque ele está relatando algo que aconteceu lá atrás, quando se fala de dias e anos, né? Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia e outro menor para presidir a noite. Fez também estrelas, pôs no firmamento do céu para brilharem sobre a terra. Para presidirem o dia e a noite, separaram a luz das trevas, e Deus viu que estava bom. E aí, no 4º dia, ele criou o sol, a lua, as estrelas, aproximadamente 250 milhões de anos atrás. No 5º dia, ele criou os peixes e os pássaros, porque ele queria que tanto o céu quanto o mar estivesse repleto de seres vivos que pudessem aproveitar daquela criação. E da tarde e da noite, no 5º dia, ele terminou essa obra. Vamos lembrar que desse período terciário aqui para a ciência, foram a formação dos continentes, a retirada das águas dos lugares baixos. Então foi tudo se formando de acordo com aquilo que era necessário para ter vida na Terra. E aí, nós vamos pensar o seguinte. Entre o 5º e o 6º dia, se nós formos pensar na era em tempo cronológico, nós temos, na Gênese bíblica não há nada, mas existiu o dilúvio e aquilo que a ciência hoje chama como a era do gelo, que não está na Bíblia, mas a ciência conta e nós achamos interessante trazer. No 6º dia ele fez os animais terrestres e o homem. E aí ele criou não só os terrenos mais férteis, mais vegetais, animais domésticos e finalmente ele criou, isso aí foi no 6º dia. E aí, no 7º dia, segundo disse, Deus no 7º dia descansou. E aí nós vamos trazer uma fala do Cristo que conta para nós que acha pouco provável, que é pouco provável que isso tenha acontecido, porque Jesus disse o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quantos milhões de anos separam a criação da Terra até a época quando Jesus esteve aqui na Terra, mais de 2000 anos atrás, quando ele disse que o Pai continuava trabalhando, né? Então, para a gente pensar um pouco sobre isso, porque se Deus é a perfeita criação, a sua criação não para, não há descanso. Nós necessitamos de descanso, nós precisamos desse tempo, e é mais porque nós somos ainda a imperfeição. Nós necessitamos de refazer forças, Deus não, ele não gasta forças porque ele é a força, né? Licença, eu vou ter que tomar. Nesse capítulo 12, nós vamos ver muitas coisas assim, interessantes, porque é o seguinte. Nesse item 2, ele diz o seguinte: depois das explanações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, quando ele fala precedentes, ele fala dos capítulos 11, 10, 9 de A Gênese, né? Que é o livro que nós estamos trabalhando, de onde nós tiramos o capítulo 12. Então, depois dessas explanações, conformemente aos dados fornecidos pela ciência quanto à parte material e pelo espiritismo quanto à parte espiritual, que ele leva em consideração as duas coisas para fazer as análises, convém ponhamos em confronto com tudo isso o próprio texto da Gênesis de Moisés, a fim de que cada um faça a comparação e julgue com conhecimento de causa. É preciso que nós pensemos, que nós questionemos, para que nós possamos fazer essa comparação. Nós somos mestres, na verdade, em fazer uns comentários sem conhecimento de causa, né? Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimento especial. Então, sobre alguns pontos, há uma certa aceitação entre a Gênese mosaica e a ciência. Mas seria um erro nós acreditarmos que bastaria substituir 6 dias e 24 horas da criação por 6 períodos tão indefinidos como esses que nós tentamos trazer aqui, da forma um pouco mais didática que nós conseguimos,
Para ser assim, vamos dizer, bem completa essa analogia, nós vamos lembrar que há 20 mil anos, os caçadores mediam o tempo, contando os dias entre as fases da lua. Eles marcavam com ossos ou o que é que eles tinham, para que eles soubessem quanto tempo gastava de uma lua a outra, porque aquilo ali dependia da sobrevivência. Depois disso, o primeiro calendário solar surgiu há 3 mil anos, no Egito, com a medição de 365 dias, mas ainda não era em horas. E foram os babilônios que fizeram, então, através de um relógio do sol, porque eles faziam o tempo que o sol fazia para o amanhecer até o anoitecer, foram os primeiros, no ano de 2067, por volta desse ano, antes de Cristo, a marcar a passagem do tempo. Eles dividiram o dia em 12 partes e depois em 24 partes, que são as horas que nós usamos até o dia de hoje. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Para a gente pensar que há quanto tempo atrás, afinal de contas, foi a criação, que se diz que foi a criação do mundo, em que se dizia que Deus trabalhou por 24 horas, ele fez a terra, não dizendo da magnitude, não questionando o poder divino. Mas para nós termos a lógica daquilo que hoje a ciência diz para nós, não tem como nós desdizermos conhecimentos. Então, é isso que Kardec fez nesse capítulo. Ele foi analisando passo a passo para entender que, afinal de contas, será que eles estavam dizendo sobre uma era ou eles estavam falando realmente de 24 horas? Então, essas 24 horas, ele acabou percebendo que sim, eles estavam dizendo de um dia de 24 horas e não de eras, como nós tentamos aqui fazer, né? Embora de forma um pouco assim razoável, dá-se para se fazer. A única parte aqui, que nós, se vocês observarem, nós falamos em bilhões de anos, mas o homem foi só 300 mil anos atrás, né? Que se tem qualquer registro dos primeiros que foram, de alguma forma, dos primeiros mesmo, dizendo, não só dos primatas, mas do homem mesmo. Então, aqui nós vamos ver notemos que, em primeiro lugar, isso são palavras de Kardec, que, como já se disse, lá no capítulo 7 desse mesmo livro, é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos. Então, aqui ele discorre sobre isso. Mais de 25, o das formações bem caracterizadas, número ao demais, apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi anotado, em começo, para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico. Mas isso numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Essa é a razão por que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, e nós vamos dizer o que são teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar-lhe a aceitação, se esforçaram por pôr-se de acordo com o texto sagrado. Então, para que não houvesse uma divergência com a questão religiosa, tentou-se colocar de acordo com o que estava na Bíblia. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje, é ela que controla a Bíblia. Mas, antes que a gente fale um pouco sobre esse finalzinho da fala de Kardec, nós trouxemos o que são teorias cosmogônicas. São um conjunto das teorias, doutrinas, princípios ou conhecimentos que se dedicam à explicação sobre a origem do universo. É a cosmogênese. Na astronomia, é a ciência que trata da formação dos objetos celestes, sejam eles quais forem, do sistema solar, da origem das galáxias, né? E aí, essa questão, logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. Então, para nós termos cuidado, porque até mesmo Kardec escreveu num outro tempo onde ele colocou as suas ideias, e nós temos que ter um pouco de cuidado hoje. Por quê? A gente sempre ouve falar que um dia a ciência vai descobrir que o Espiritismo diz, hoje a ciência ainda vai descobrir, né? Então, é importante nós pensarmos o seguinte, porque uma coisa é acrescentar ao que a ciência nos traz um olhar espiritual, como propunha Kardec. Outra coisa é querer impor à ciência o nosso olhar espiritual, de acordo com o que nós vamos identificando, com as informações que vão sendo trazidas pelos espíritos. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, de não querer impor o nosso pensamento, tanto por respeito como que talvez não é hora.
Então vamos aqui lembrar que o que define o critério de verdade para Kardec é aquele que pode ser comprovado pela ciência. Então, o que é relativo a isso, Kardec, lá no item 4 desse capítulo, ele diz o seguinte: podemos, pois, desprezar este período, sem, por isso, nos afastarmos da verdade. Nós podemos, muito bem, deixar de lado, sem nos afastar da verdade. Então, para ele, entre uma informação científica e uma informação religiosa que ele recebesse, ele sempre ficava com a científica, que é onde ele poderia, então, fazer com que ele pudesse comprovar, pudesse, pelo menos, ser mais palpável o conhecimento. E é nesse ponto que ele faz, então, aquele quadro que nós discorremos lá atrás sobre as eras, porque ele começa a falar sobre cada uma das eras que nós não vamos repetir sobre, né? Mas aqui fica um ponto interessante. O tempo do homem na Terra, como nós dissemos, tem a marca, não é de 300 mil, na verdade, vou corrigir, é de 400 mil anos. É um tempo até bastante pequeno, diante dos bilhões de anos desde a criação da Terra. Nós vivemos até bem, pacificamente, com os nossos, com o ambiente. É interessante como que com o tempo, digamos, até 300 anos atrás, por volta de 1700, 1800, hoje nós somos uma ameaça ao equilíbrio da nossa Terra. Seria a criação em dias ou eras? Aí isso vem responder o que nós já até falamos, né? Ele deu à luz o nome de dia, as trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isso, evidentemente, só pode se aplicar às 24 horas. Desculpe, mas eu acho que ficou meio sem ordem aqui na hora que eu vou organizar. Vocês me perdoem a falha técnica. Ainda mais preciso se torna o sentido quando ele diz no versículo 7, falando do sol. Essa parte é bem interessante, porque não há como ter existido o sol antes da luz. Colocou-as no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite e para separarem a luz das trevas. Então, quando o sol foi criado, a luz já existia. É algo que a gente precisa de entender, porque muitas vezes se pensa que o sol é o astro, né? É aquele que é fonte de luz. Ele é fonte de luz, mas ele não é a fonte de luz. Aliás, tudo na criação era muito miraculoso a esse tempo. Desde que se envereda pela senda dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a Terra foi feita 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilharam dessa crença, até o momento em que a geologia surgiu para demonstrar que isso era impossível. Então, mais uma vez, a ciência vem trazer a informação de que as nossas crenças muitas vezes precisam ser revistas. Não é mesmo? E aí nós voltamos nesse ponto que nós somos, afinal de contas, uma ameaça à vida no planeta. Tanto que estamos numa era que ela recebeu esse nome, antropoceno. Esse é um termo que foi popularizado no ano 2000 pelo químico holandês Paul Crutzen, acho que é esse que fala o nome dele, vencedor do Prêmio Nobel de Química em 1995, para designar uma nova época geológica, caracterizada pelo impacto do homem na Terra. Então, nós estamos realmente fazendo um efeito tão grande que devemos até que criar uma era para determinar a nossa ação. Vamos observar que a era mais baixa está dizendo 2 milhões de anos nessa figura. O Holoceno, 11.750 anos. O Antropoceno, 1.800 anos. Então, para nós vermos que a coisa vai um pouquinho além. E aí, tão destruidor tem sido o poder das ações do homem, que nós destruímos grande parte da terra fértil do planeta. O lixo em acúmulo, que se tornou ilha, ou se tornaram ilhas, e veja bem em que estado que nós estamos chegando, até que chegou ao espaço. Por volta de 1957, aí à esquerda, nós vemos como era a atmosfera da Terra em termos de lixo espacial. Em 93, em 2018. Está dando para vocês verem? Então, estima-se que mais de 10 mil objetos maior do que 15 centímetros e
mais ou menos 750 mil objetos de pequeno porte, como parafusos e qualquer outros objetos pequenos de metal, perdidos nas inúmeras missões espaciais. Essa esquerda que nós vemos era uma sonda que se chamou Vanguard 1. Em 1858, os Estados Unidos deixou, então, esse primeiro objeto abandonado no espaço. Aí à direita nós vemos um lixo lunar, possivelmente deixado pela missão do homem na Lua, caracterizando assim um bom exemplo de que nós não temos educação nem fora de casa, porque a nossa casa é a Terra, né? Então, peças grandes não podem ser queimadas pela atmosfera, porque não tem como. Esse é um exemplo. Com 250 quilos, este tanque do segundo estágio do foguete Delta II caiu numa fazenda texana, nos Estados Unidos, em 1997. Por sorte, vamos dizer que seja sorte, né? Ninguém se feriu. Então, como esse objeto, outros que a Terra não conseguem ser absorvidos ou destruídos na entrada, né, da atmosfera terrestre, eles caem em lugares muitas vezes povoados, muitas vezes atingem casas, pessoas, né? E como na época da extinção dos dinossauros, a mudança que nós estamos presenciando hoje, o que se denominou como antropoceno, também se caracteriza pela extinção em massa de inúmeras espécies animais e vegetais, só que dessa vez a extinção não é por nenhum asteroide, não foi a era do gelo, mas é pela nossa ganância, pela falta de sensibilidade com as espécies vivas do planeta. Então, para nós estudarmos esse capítulo 12, nós precisamos ter esse olhar do impacto no ambiente, terreno do planeta, em que nós vivemos. Aqui nós podemos ver, nós quisemos trazer assim o mal que nós fazemos, quando há abate de tantos elefantes, e a gente sabe que muitas vezes esses elefantes, rinocerontes, quando são tirados os chifres, eles são deixados para morrer, né? Eles não morrem imediatamente. Mas também tem à direita alguém salvando uma mamãe elefante, que ao sair daqui teve que receber uma ressuscitação e ela sobreviveu. Então, para a gente ver que o mundo, nós estamos cheios de pessoas realmente com a nossa volta e pelo mundo lá fora, nós ainda somos uma raça muito destruidora, mas temos jeito. Tem muita gente boa. Vai que também nós somos gente boa, não é? Voltando lá na Gênesis, nós vamos lembrar que aquele caso que nós até antecipamos aqui, o Sol é causa relativamente à luz que dele se irradia. E ele é feito com relação à luz que criou, aquilo que ele recebeu. Então Kardec disse o seguinte: o Sol não é o princípio da luz universal, ele é uma concentração do elemento luminoso em um ponto. Agora, nesse trecho, quando ele trabalha isso no capítulo, ele diz o seguinte: como que pode-se pensar de forma diferente? Então, na época em que estava tudo escuro, como haveria, então, não tem como ter luz, se não tem luz, não tem plantas, não tem plantação, não tem vida. Então, ele coloca isso para poder se pensar nessa parte do capítulo. E lá no item 11 desse capítulo, nós vamos ter que andar um pouquinho mais, porque o tempo já está passando, né? E as nossas forças estão acabando. O homem, então, foi criado por Deus do limo. E Kardec, do limo da terra. Ele fala disso, assim, com uma propriedade tão interessante, porque ele fala da impossibilidade física mesmo de que o homem tenha sido assim criado. E a criação da mulher. E nesse ponto, que é essa figura mais aí abaixo, ele fala de uma igualdade de gênero quando ele diz o seguinte: a mulher, formada da costela de Adão, é uma alegoria aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido tem por fim demonstrar que a mulher é da mesma natureza que o homem e que, por conseguinte, é igual a este perante Deus. Então, é Kardec mostrando o seguinte, que ele estava à frente do seu tempo. Ele via a mulher como uma igual perante Deus. Mas, quem foi que criou ou que escreveu, né, esse trecho forte da criação do homem e da mulher? Para poder mostrar a subjugação da mulher. Ela não poderia ser
Ele não poderia, por exemplo, escrever que o homem foi gerado do ventre da mulher, já que é assim que, afinal de contas, as coisas acontecem? Aos tempos bem remotos, existia aquela vontade de que as deusas, na verdade, que fosse uma deusa que tivesse criado o homem e a mulher, mas as deusas não criam. Teriam assim que criar uma fêmea, dando origem a um macho. É isso? Então, vamos lembrar que as pessoas que escreveram a seu tempo, com a sua cultura, respeitando todas as diferenças, eram aquelas pessoas que eram os homens, né? Mesmo porque nós vamos lembrar que a esse tempo as mulheres nem educação, raramente ela existia. Então é interessante que Kardec faz uma análise assim um tanto quanto, né, abrangente, quando ele pega lá mais para frente nesse capítulo o deus Saturno da mitologia grega, e ele mostra como que nós podemos retirar sabedoria mesmo das narrativas mitológicas. Essa é a essência desse capítulo, que nós aprendamos a lidar com os saberes de forma com cabeça aberta, para que nós entendamos o que aquela lição queria dizer naquele momento histórico. O que ele queria dizer? E no item 12, Kardec ressalta o seguinte: não rejeitemos a Gênese bíblica, ao contrário, estudemos-la, como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica em alegorias, cujo sentido se deve buscar. Alegorias que devem comentar e explicar com auxílio das luzes da razão e da ciência. Nós devemos aqui lembrar que Kardec ele escreveu lá 1868, esse livro foi publicado. A esse tempo ele dizia da infância dos povos. Hoje, antropologicamente, nós temos que tomar um cuidado, porque são essas sabedorias antigas que nós viemos falando, que são confrontadas com essas sabedorias mais modernas. E aí, é delicado nós dizermos que uma seria mais evoluída do que a outra. Na verdade, uma teve o seu momento de ser escrito e de ser vivido e de ser percebido. Hoje, nós temos mais acesso a informações da ciência, da filosofia e de outros pensamentos que alargou os nossos olhos e a nossa mente, a ponto de nós podermos ver por uma outra ótica. Mas não estamos falando de que uma coisa esteja errada do que a outra. Ali, para eles, era a verdade, né? Quando Kardec ele fala de erros contidos na Bíblia, que ele fala disso bastante nesse capítulo, hoje já não podemos e não devemos falar em erros. Esse livro ele é recheado de lendas, mitos que refletem as características e visão do mundo daquela sociedade, daquele tempo, onde ele foi escrito, onde ele foi vivido. Então, é diferente da nossa sociedade atual. São outras lógicas para nós, são outros momentos. E nem por isso terá uma certa ou uma errada. Terão momentos diferentes em que foram vividas, percebidas, escritas e passadas adiante como aquilo que eles achavam que era o que deveria ser feito. Agradecemos a todos a paciência que chegaram até aqui, fortes e destemidos. E estudem o capítulo 12, porque ele é interessante. E eu não consegui, infelizmente, trazer 100% do capítulo, porque ele é muito grande, com muitos conteúdos. Se eu fosse trazer ele todo, viraria quase um seminário. Então, aconselho que ele seja lido até o seu final. Certo? Jesus nos abençoe. A gente agradece a Andréia por ter nos apresentado esse capítulo. E é muito importante pensar que a religião precisa caminhar junto com a ciência. E isso a gente observa na doutrina espírita. Uma não precisa brigar nem contestar a outra. E a ciência é nada mais, nada menos do que a constatação da sabedoria, do amor de Deus, porque é a criação dele. Então toda a natureza é o quê? Criação divina, que nós ainda não compreendemos e que com a ciência nós vamos caminhando e compreendendo melhor, né, os porquês de tudo. Então, obrigada, Andréia. Vamos fazer então a nossa prece, rogando ao Pai que envolva a cada um de nós em doces vibrações. Que essas vibrações possam ir conosco para os nossos lares, envolvendo também os nossos familiares, envolvendo a todos com quem passarmos pelo caminho. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nos dê tudo aquilo de que ainda tanto necessitamos. Nos auxilie para que diariamente consigamos adquirir as virtudes que ainda nos carecem tanto. Que Maria, nossa mãe, nos cubra com teu manto de amor, nos envolva em suas doces vibrações, para que tenhamos um final de semana tranquilo e para que a semana que se inicie
comece com muita vontade de acertar e de fazer sempre o melhor ao nosso alcance. Agradecemos a Dr. Bezerra e toda a sua equipe por mais essa oportunidade e rogamos que possamos encerrar essa reunião e passar para os trabalhos de paz e de vibrações. Que assim seja.